Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, tivemos, enfim, uma prova de informática com a cara da VUNESP, né? Depois da prova da capital, que deu a muitos uma certa desesperança, né? Quando não absoluto desespero, mas eu havia dito a vocês que eu não apostava numa prova que viesse no mesmo nível daquela que nós tivemos no TJ Capital. E isso, na minha opinião em particular, é claro que tudo vai depender da sua pontuação e de como você sentiu aquelas questões, mas eu diria que de maneira geral, e já tendo conversado com muitos colegas, a prova realmente foi ponto abaixo como eu imaginava, ou seja, com menor grau de dificuldade. Não foi a bola da vez. Dentro de informática, porém, aconteceu algo que já vinha sendo anunciado há muito tempo, mas que não tinha de fato acontecido até então. A justificativa em concursos públicos para se apresentar uma nova versão do Windows em editais. Nenhuma prova até hoje teve um percentual tão grande de questões baseadas no sistema operacional Windows comparado com o todo. Evidentemente, se você pegar as 14 questões e observar quantas delas estão vinculadas a correio eletrônico ou à internet, ou ao Word, ao Excel ou ao Windows, você vai ver que a distribuição, mais uma vez, e isso também não é mais novidade na VUNESP, a distribuição não foi razoavelmente igualitária, né? Nós tivemos o Windows assumindo uma parte gigantesca, aproximadamente um terço aí da prova. Tá legal? Duas questões eu achei mais complexas e uma questão, que vocês vão observar depois nos meus comentários, que eu achei que prejudica quem sabe mais e quem sabe menos nem percebeu a diferença. Tá legal? Existe possibilidade de recursos? Olha, sempre há possibilidade de recursos, né? Mas eu não vejo a possibilidade de uma anulação. Exceto numa questão se a VUNESP assumir um eventual erro, vou chegar lá. Muito bem, a primeira questão é uma das mais difíceis desta prova, na minha opinião. É uma das que mais vai ser errada. E aí, pessoal, eu sempre dizia a vocês, cuidado, e é claro que às vezes a gente fala uma coisa repetidamente, né? Então, para o online, para revisão de questões, para maratona, a gente fala a mesma coisa. Outras coisas a gente só fala ocasionalmente, né? Porque são aquelas coisas que vêm naturalmente durante a aula. E uma coisa que eu sempre digo, costumeiramente digo, é que às vezes a banca coloca uma questão difícil, eventualmente difícil, logo na primeira posição da prova, para tentar, de alguma forma, desestabilizar o candidato. Não é necessariamente porque a banca é maldosa, é porque a banca quer ver quem está preparado, e quem está preparado não é só quem estudou e conhece a matéria. Aliás, as matérias, né, porque são muitas. E sim quem realmente está preparado para evento da prova. E uma coisa que eu sempre digo, abriu a prova, chegou na parte da matéria A, B ou C, porque honestamente isso não é uma questão de informática. E a primeira questão é aquela que você já vai pular, não pode desesperar. Porque é o que eu digo para vocês na aula, tem 14 questões de informática. Se você já fez 13, chegou na 14ª, a última, e ela é difícil, na sua opinião, para você aquele conhecimento não é claro, então você não vai prejudicar as outras 13 que já fez pela 14ª que talvez não saiba. Então, se isso aconteceu, talvez contigo, de abrir e olhar na primeira e falar assim, não tenho a menor ideia, e teve que chutar, as outras 13 também não deveriam ter sido prejudicadas. Legal, professor, você está aí tranquilo no estúdio, ar-condicionado, né? Você não está lá no dia da prova fazendo. Eu sei disso, é claro que as receitas teóricas são muito simples. O Windows 10, diz essa questão, permite que o seu explorador de arquivos possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é ocultar. Primeiro, essa não é uma questão específica do Windows 10, ela não se aplica a um recurso que este Windows tem e outros não teriam, né? Então, mesmo que no seu computador você tiver
uma versão anterior do Windows como a 8 ou a 7, você poderia fazer o teste. Então você, através do explorador, consegue acessar as opções de pasta, ou ainda você pode acessar as opções de pasta através do painel de controle. Tanto faz, né? Onde você terá então a configuração. E aí, galera, observem a janela das opções de pasta e observem então uma das possíveis regras para ocultar conteúdo. Literalmente, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Gente, o que é tipo de arquivo conhecido? Não é? Você pode falar, pô, professor, eu conheço todos os tipos de arquivo, então vai apagar tudo para mim? Não, né? Seriam aqueles tipos de arquivo que são mais tradicionais, costumeiros. Então, arquivos PDF, arquivos do Word, enfim, né? Os arquivos cujas extensões estão mais popularmente dentro da vida de um usuário de informática, tá legal? Então, o gabarito é este, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Deixa eu voltar lá para o material. Portanto, nesta versão, né, porque claro, você tem que achar a sua, tá legal? Letra A é o gabarito, as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Aliás, veja, é literal, né? Porque lá o comando é justamente esse, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos, e o gabarito é letra A. A pegadinha seria a alternativa E, arquivos criptografados ou arquivos que estão protegidos por senha. Amigos, os arquivos são protegidos por senha justamente para que não possamos acessá-los. Mas eu não poder acessá-lo significa o quê? Que o arquivo lá estará. Em princípio, ele é protegido por senha e estará visível. A senha é o cofre que está no canto da sala do diretor da empresa. Você sabe que ali há um cofre, você sabe que ali dentro pode haver alguma coisa, você sabe que não consegue enxergar o que está lá dentro e que seria necessária a combinação, ou seja, a senha, que você não tem. Então, quando você tem um arquivo e o protege por senha, você pode fazer isso nos aplicativos ou no explorador, você não oculta os arquivos. Eles, porém, ao serem clicados duplamente, né, por exemplo, para que fossem abertos, aparece primeiro uma caixinha de diálogo solicitando a senha requerida para acessá-lo. Para mim parece que a alternativa E é a mais perigosa. Agora, arquivos não manipulados há pelo menos um ano. Gente, a gente tem que parar. A banca faz isso toda hora. Diz que o que está lá na lixeira só dura 90 dias, depois vai embora, né? Que o ponto de restauração só dura tanto tempo, depois ele não existe mais. Não existem situações, eventos, circunstâncias no Windows associadas com critérios temporais, tá legal? Letra C, arquivos de aplicativos não licenciados para o Windows 10. Ah, se não é licenciado para o Windows, então oculta. Gente, um aplicativo que não há em vínculo com o Windows 10 não pode nem rodar dentro da plataforma Windows, afinal de contas, né? E letra B, pelo amor de Deus, né? Eu já disse a vocês, VUNESP não coloca o capítulo segurança no edital, mas vem com o capítulo segurança tangenciando as suas questões. E é a letra B aí, os arquivos que não foram ainda avaliados pelo antivírus. Isso não é preocupação do Windows, isso não é vínculo ao explorador, portanto, gabarito alternativa A. Aí a 78, puxa, finalmente caiu visão de tarefas, né? Falamos, nossa, eu cansei de falar desse botão. Que bom. Então, um usuário de um computador com o sistema Windows 10 clicou no seguinte botão presente na barra de tarefas. Este é o botão visão de tarefas. Independente do gabarito, lembremos, né? Visão de tarefas. Primeiro, ao ser clicado, exibe uma miniatura de cada uma das janelas dos aplicativos abertos no computador naquele momento. E no canto inferior direito aparece a opção para criar uma nova área de trabalho. Eu posso criar uma segunda, uma terceira, posso criar várias áreas de trabalho. Áreas de trabalho que permitem acesso a janelas diferentes ou independentes. Letra A tela do computador seja reproduzida em um projetor. Sei lá, parece mesmo uma tela de computador, né, professor? Não, é o visão de tarefas. B, múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas. Perfeito.
Perfeito. Além de exibir as janelas atualmente abertas, na área atual, permite criar, né? Criar, acessar, remover, enfim, novas áreas de trabalho. Letra B. A lupa, isso não tem nada a ver com lupa, né? Lupa, o desenho até da lupa é mesmo da lente de aumento, redondinha com o cabo ali e tal. D. A tela seja estendida em um segundo monitor, de novo, né? Fazendo a ideia de que seria uma tela. E letra E, todas as janelas abertas sejam fechadas, né? Nem faz muito sentido o desenho. Então, para mim, esta não era uma questão difícil para quem estudou, para quem fez qualquer tipo de atividade. Eu acho que eu citei isso em algumas atividades várias vezes e provavelmente em todas elas, né? O visão de tarefas. Agora, a seguir é apresentada uma parte do explorador de arquivos do Windows 10. E o curioso, para quem não sabe, é que o Windows 10 resgatou recursos que vinham lá perdidos do Windows XP, inclusive, essa setinha aí, né? A seta para cima, presente antes da barra de endereços, se destina a, primeiro lugar, portanto, nós vamos destacar, é óbvio que você sabe, mas nós vamos destacar, ele se refere a esta seta marcada por mim aqui, né? E isso significa um nível acima. Os botões à esquerda, voltar e avançar, são os mesmos. Voltar para o lugar de onde você veio, avançar para o próximo lugar, né? Em relação ao atual, isso quando você já navegou por vários locais. Né? Professor, mas não vai dar na mesma? Olha, professor, eu fiz aqui no meu computador. Fui na setinha para cima e realmente ele me levou para este computador, já que era a pasta Downloads que está aberta, ele me levou para este computador. Mas eu fui para a setinha da esquerda, ele também, professor, me levou para este computador. Então, isso só vai acontecer se você clicou em este computador e depois clicou em Downloads. Então, o que tem acima de Downloads? Este computador. O que você clicou antes de Downloads? Este computador. Neste evento, vai dar a mesma coisa. Mas eu só estou fazendo essa observação para lembrá-los que isso, com todo respeito, não importa. Porque a pergunta não foi se vai acontecer a mesma coisa, o que é aquele outro botão. É só isso aí, um nível acima. Acabou. Levar a tela anterior? Não! A letra A é a setinha apontando para a esquerda, né? Letra B, desfazer? Não, desfazer uma seta em curva. Desfazer não tem ação aqui, né? Levar ao nível abaixo de download, se existir, gente, setinha para cima, indica que o nível é para baixo. Professor, mas e a história da subpasta? Sim, mas a pasta downloads não está dentro da pasta este computador, meus amigos. Olha na barra de endereços, ó, sei lá o que, setinha este computador, setinha downloads, tá certo? Como é que a gente representa, por exemplo, isso? A gente representa assim, eu sempre represento assim na aula, e ainda digo para vocês, olha pessoal, o explorador tem a mania, tem o costume de colocar da esquerda para a direita, né? Então o subpasta está logo abaixo, deslocado para a direita. Mas a gente pode entender assim, né? Então, este computador e aqui embaixo tem downloads. É outro nível. Se isso aqui é o terceiro nível, eu não estou dizendo que é, por exemplo, isso aqui é o quarto nível de pasta. Lembra? 256 níveis possíveis e tudo mais. Download é sub. Aliás, por que chama sub? Chama sub porque fica para baixo. Então, se eu estou no sub elemento, no subdiretório, que é downloads, a setinha para cima vai me levar um nível para cima. Ou seja, para a pasta ou diretório na qual aquela se encontra. Alguém dirá, professor, e aí é uma coisa curiosa, até estava debatendo aqui com o Hélio, né? E a gente estava conversando sobre várias questões, e o que ele faz e o que eu faço é uma coisa diferente. Ele, por exemplo, ele gosta dessa setinha e clica nela para ir um nível acima. Eu não, eu já clico direto na barra de endereços no elemento. Então, por exemplo, aqui na barra de endereços você percebe, né? De novo ali, ó, setinha este computador, setinha download. Se eu clicar na barra de endereço, se eu clicar em este computador, eu também sou levado para este nível, né? Para o nível este computador. Então é uma questão de opção de usuário mesmo, mas aqui é levar ao nível acima do atual, ou seja, este computador. Professor, como é que o enunciado não disse para mim que nós estamos na pasta downloads? Eu não poderia, já que a imagem, professor, a imagem corta ali do lado direito, eu não posso imaginar
imaginar que depois de downloads teria uma outra setinha para a direita e depois uma outra pasta, talvez você pensasse nisso se não fosse, e eu vou trocar aqui pelo azul, se não fosse o nome, galera, que está aqui na parte superior. Tá legal? Nós estamos na pasta downloads. Óbvio, evidente. A imagem está demonstrando isso. Tá legal? Portanto, aqui, letra E, levar ao nível acima do atual, né? Sempre eu gosto de falar alternativa, porque em cada versão aí da sua prova pode estar em outra posição. Pode ser a B, pode ser a C no seu caso. Se você ainda não cansou, vamos mais de Windows 10. O Windows 10 e sua configuração padrão permite que o usuário configure o menu iniciar, por exemplo, para quem se lembrou da configuração padrão do menu iniciar, não deve ter tido dificuldade para responder esta questão. Porque no menu iniciar, ou na tela inicial, do lado esquerdo são exibidos todos os programas em ordem alfabética, começando pelos programas de nomes, contendo números de 0 a 9 e depois de A até Z. Mas no canto superior esquerdo aparecem os 6 programas, né, mais recentemente ou mais frequentemente usados. Então, se nós temos os programas mais frequentemente usados na parte superior esquerda, herança de outros Windows, inclusive, né? Então, nós temos a alternativa C, mostrar os aplicativos mais usados. Restaurar o que você apagou sem querer. Veja, programa apagado, se foi apagado, talvez vai para a lixeira. Mas se vai para a lixeira, não é pela tela inicial que eu vou fazer isso, é lá pela lixeira que eu dou o comando restaurar. Se esse apagado tem a ideia de removido, né, de desinstalado, então um abraço, né? Porque já não existe mais o recurso ali. Letra B, usar automaticamente a ajuda do Windows a cada erro do usuário. Mas o que seria um erro do usuário? Como é que o Windows saberá todos os erros que você cometeu? E quando eu clico sem querer num lugar que eu não queria ter clicado? O Windows não vai interpretar aquilo como um erro. Não existe ajuda automática, né? Letra D, de novo, a história do capítulo segurança. Bloquear aplicativos que possam estar infectados por vírus. Isso não é tarefa do Windows, isso é tarefa da sua ferramenta de segurança. E letra E, indicar os aplicativos que não foram certificados para o Windows 10. Se o aplicativo pôde ser instalado, independente do seu grau de funcionamento, a partir daí, ele estará na lista simplesmente. Se não pôde ser instalado, não vai aparecer na lista. E se não aparece na lista, não dá para mostrá-lo, não dá para indicá-lo de alguma maneira. Gabarito alternativa C. E vamos lá, no sistema operacional Windows 10, uma das maneiras de encontrar um aplicativo disponível no computador é, letra A, digitar o nome do programa ou aplicativo na caixa de pesquisa, na barra de tarefas. Agora chamada de Cortana também, mas não tem problema, porque a Cortana é o assistente pessoal com quem você fala e tudo mais, mas continua chamando barra de pesquisa ou caixa de pesquisa. Portanto, letra A é o gabarito, sem dúvida. Abre lá a pesquisa, isso não é do Windows 10. Em qualquer Windows, vai lá na caixa de pesquisa, digita Word, digita Excel, digita Edge, né? E você vai ter o programa listado. Agora, letra B, digitar o nome do programa ou aplicativo na barra de pesquisa do Edge. Amigos, no Edge, como em qualquer navegador, a barra de pesquisa também é a tal da barra de endereços. Quando eu digito alguma coisa do tipo, seja lá o que for.com.br, carrega o site automaticamente. Mas no navegador de internet, se eu digitar a palavra Word, a palavra Excel, não, aliás, se eu digitar no Edge a palavra Edge, né, eu não vou abrir o programa e nem vai listar o programa, ele vai pesquisar, porque é caixa de pesquisa. Mas navegadores de internet pesquisam na internet. Então ele vai trazer a página do Bing, que é o padrão, né, de recurso de pesquisa da Microsoft. Então ele vai trazer a página do Bing mostrando resultados na internet que contenham o nome do programa que você editou. Não é para encontrá-lo no seu próprio computador, como disse o enunciado. O Windows P de pato, o Windows P de pato é para você, é a tecla de atalho, eu disse que não caiu o atalho, né, mas no sentido de não, pelo menos não foi o gabarito.
Claro que houve essa menção. O Windows mais a letra P, ela serve para você escolher como você quer trabalhar com múltiplos monitores. Se você quer duplicar a imagem de um monitor no outro, se você quer somar as duas áreas formando uma só, o Windows mais P seria para isso. Letra D, selecionar o ícone busca de programa do painel. Legal, só que não tem esse ícone. E letra E, selecionar o ícone programas e aplicativos na barra de tarefas, só que não tem este ícone. Tá legal? Então, bem simplesinha. Queria procurar alguma coisa no seu computador? Vai na caixa de pesquisa do Windows. Puxa vida, 82. Essa é outra questão também que foi citada tantas e tantas vezes, né? Inclusive ela foi muito citada por mim, meus amigos, porque eu sempre coloquei um detalhe para vocês sobre a aplicação deste comando em particular. O gabarito é a letra B de bola. Em um documento do Word tal, tem-se tem-se um parágrafo conforme apresentado. A seguir o parágrafo é este, mercado de peixe. Você pode ver que a letra P da palavra peixe já está em maiúscula. Mas isso não importa. O que importa é o antes versus o depois. Então ele usou uma das opções deste comando. O botão chama-se maiúsculas e minúsculas, que está presente no grupo fonte da guia página inicial, e o resultado foi este que nós determinamos, né? Pelo enunciado mercado de peixe. Porém agora também as palavras mercado e de estão com a primeira letra grafada em maiúscula. O que a banca fez nesta questão é uma coisa natural e tradicional, porque você sabe que existem 5 opções dentro de maiúsculas e minúsculas, são justamente todas as que estão das alternativas A até a alternativa E. Então, por que eu sempre citei o gabarito é B, colocar cada palavra em maiúscula? Por que eu sempre cito isso com muita ênfase? Primeira coisa que eu sempre digo, cuidado, embora esteja escrito colocar cada palavra, o que você deve perceber é que só se coloca a primeira letra de cada palavra, embora isso não esteja claramente descrito. E a segunda coisa que eu sempre cito, cuidado, porque o próprio exemplo da Microsoft está errado. Porque no exemplo da Microsoft, o em deveria estar grafado em letra maiúscula, porque ele vai grafar a primeira letra de cada uma das palavras do trecho selecionado, independentemente de função gramatical, da extensão da palavra, qualquer coisa. Então, percebam que no mercado de peixe, não é só mercado e peixe. Professor, mas peixe não mudou. O fato de eu fazer algo e dizer ao Word que ele deve fazer o que eu já fiz, apenas reforça o conceito, não altera. Gente, pelo amor de Deus, não é porque que estava com letra maiúscula que deixa de estar. Tá legal? Então, colocar cada palavra em maiúscula, alternativa B. Bom, eu entendo que reclamações virão nesta questão. Mas eu entendo que essas reclamações estariam mais vinculadas à interpretação de textos do que realmente à parte de informática. E eu defenderei o gabarito da banca, mas digo que se você se sentiu incomodado pela forma da construção, entre com recurso. Mas eu vou explicar. Considere o seguinte botão presente tal. Que botão é este? Espaçamento de linha e parágrafo. Certo? Beleza. Só que veja o que diz a letra A. Por meio dele pode-se adicionar espaçamento, letra A, depois de parágrafo. Apenas. Alguém dirá, ora professor, é verdade. Porque quando eu aciono, eu posso escolher só a opção adicionar espaçamento após o parágrafo, depois do parágrafo. Eu posso. Eu posso usar só este conceito. O problema é que na interpretação, a ideia de dizer este apenas ao final, há uma indicação de que este seria a única tarefa, o único evento ou recurso disponibilizado dentro daquela janela. E a janela, meus amigos, e o seu específico recurso, vamos lá, eis aqui, permite, primeiro, na parte superior, alterar o espaçamento de linha e depois permite alterar o espaçamento de parágrafo. Tanto, observem, adicionando espaço antes, quanto, observem, adicionando espaço depois. Tanto antes quanto depois, no parágrafo e também o espaçamento de linha. Então, meus amigos, o gabarito seria
letra D de dado, entre linhas de parágrafos, verdade, bem como, inclusive, antes e depois do parágrafo. Todas as outras, antes parágrafo, antes e depois, entre linhas, todas as outras com este apenas ao final, separado pela vírgula, indicaria que este seria o único recurso disponibilizado. Mas se você entendeu que a questão está mal construída, porque eu posso apenas fazer isso, ainda que a janela, ou comando, ou recurso, ofereça várias opções, fique à vontade para entrar com recurso, não há problema algum. Eu não vejo VUNESP, né? Primeiro que eu não vejo o erro, gramaticalmente falando, eu não vejo o erro, mas não estou aqui para bater martelo em cima de interpretação de texto, tá legal? Eu não vejo. Mas se você quiser entrar em recurso, entre. Não vejo grandes possibilidades, tá legal? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma quebra. Vamos fazer parte 1, parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, são muitas questões, não é? Então, no próximo vídeo eu corrijo as outras 7 questões, tá legal? Até lá.